Boa tarde a todos e todas. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença em nome da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico. Gostaria ainda de consignar meus cumprimentos aos doutores Jansen Augusto, Kleber Ludovico, doutor Felipe Melazo, meu amigo Tiago Virgílio, sócio-diretor da J. Virgílio Imóveis. A todos vocês, meu muito obrigado. Agradeço ainda a presença e a oportunidade de ser meu par, a doutora Márcia Cristina Souza da Silva, quem, dentre outros, é advogada, especialista em Direito Imobiliário pelo Instituto Solos, em Direito Civil pela UFG, Extensão e Direito Imobiliário pela FGV e pós-graduanda em Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial pela Universidade de Santa Cruz do Sul, além de minha colega na Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico. Agradeço também, especialmente, a presença e participação, quem muito me honra também sentar ao lado, doutor Silvio de Souza Capanema, quem muito admiro profissionalmente. Dentre o seu currículo temos ele que é desembargador aposentado pelo Estado do Rio de Janeiro, advogado, presidente em honra da ABAME, Associação dos Advogados do Direito Imobiliário, sócio honorário da ABAD, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, e coautor do projeto de lei que deu origem à Lei 8.245 de 91, a tão conhecida Lei do Inquilinato. Meus parabéns, doutor, e a você passo a palavra. Meus queridos amigos e amigas, antes de mais nada, eu quero agradecer a generosa apresentação que o Caio me fez, declinando alguns títulos que eu consegui conquistar, não é vantagem alguma, aos 78 anos de vida. Não precisava dizer título algum, talvez um entusiasta pela grandeza de Goiás e de Caldas Novas. O mais era desnecessário, mas Caio, já que com a sua gentileza típica dos goianos, você fez questão de declinar esses títulos, mas foi pena que você se esquecesse do título mais importante. É o título de que eu mais me orgulho, que me custou muito a conquistar, e por isso eu sempre faço questão que todos conheçam esse título. Eu até o ano passado fui o presidente do Conselho Deliberativo do glorioso Clube de Regatas do Flamengo. Eu tinha certeza que esse título ia ser muito mais aplaudido do que todos os outros que foram recebidos com a mais profunda indiferença. Também quero lhes dizer como é importante para mim participar de um evento como esse, patrocinado pela casa que sempre foi o meu chão sagrado, o chão da OAB. Eu costumo dizer, e faço uma correção na minha apresentação, eu não fui desembargador, eu nunca fui desembargador. Eu estive desembargador porque ascendi à magistratura em 1994 e, para grande orgulho meu, mas representando o 5º Constitucional da Advocacia. Eu, no Tribunal do Rio de Janeiro, era uma espécie de ser híbrido, porque eu tinha o corpo de desembargador, o que infelizmente se percebia logo pelo volume do abdômen, mas tinha a cabeça teimosamente sonhando como advogado. De maneira que vir a um evento patrocinado pela Ordem dos Advogados do Brasil é, para mim, sempre uma espécie de peregrinação sentimental pelo meu passado. O tema que me propuseram é dos mais instigantes, o direito condominial. O condomínio, sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais provocantes do vasto mundo dos direitos reais. E por quê? Condomínio, etimologicamente,
condomínio conjunto, ou seja, quando a mesma coisa pertence a várias pessoas diferentes. Daí eu lhes digo, com a experiência de 55 anos militando nessa área, que o condomínio é uma situação anômala, uma situação antinatural, porque ele contraria um dos princípios fundamentais da propriedade, que é a exclusividade. Há mais de 2000 anos, os romanos, com a sua genialidade, perceberam que o ser humano é exclusivista. Ele não gosta de dividir nada que lhe pertence. E por isso, mesmo no direito romano, já se dizia que se uma coisa pertence a um, não pode pertencer a outro. Havia um outro aforisma romano que dizia: a propriedade de um sobre uma coisa exclui a de outro. Mas é evidente que isso não pode ser uma regra absoluta. Há situações, muitas delas inevitáveis, em que a mesma coisa pertence a várias pessoas diferentes. E é isso que explica por que o condomínio é uma turbina geradora de conflitos. Com a experiência que eu tenho na área, eu chego a dizer que há certos condomínios que a rigor deveriam se chamar condemônios. E também digo que o diabo se faz representar em todos os lugares. Mas no condomínio ele comparece pessoalmente. Ele não manda mandatário. Ele diz: lá eu vou. Porque ele sabe que vai sair de lá levando várias almas. Numa Assembleia Geral de Condôminos, vocês podem procurar, ele está lá. Às vezes é o síndico, outras vezes é o presidente da Assembleia, mas ele está lá. E a razão é essa, repito, não é natural. O Código de 1916, primeiro Código Civil brasileiro, sob o qual eu advoguei muitos e muitos anos, porque, como vocês sabem, eu me formei em Direito no final do século XVIII. É assim que eu me sinto, porque em 1960, quando eu me formei, as mudanças são tão grandes que eu, às vezes, tenho a nítida impressão que eu tenho, no mínimo, 200 anos de formado. Mas, no Código de 16, só havia duas modalidades de condomínio. O condomínio legal, aquele estabelecido pela lei, como no caso das árvores limítrofes e dos muros ou paredes divisórias, e o condomínio voluntário, em que a coisa, toda ela, pertencia aos condôminos, que não tinham sobre ela nenhuma parte exclusiva. Só que, a partir da década de 50, operou-se uma mudança profunda no perfil urbano, o fenômeno da verticalização das cidades. Com o êxodo rural, desequilibrou-se o mercado nas cidades, a procura de unidades suplantou de muito a oferta, e aí a única solução encontrada para se morar na cidade foi se amontoarem as pessoas umas sobre as outras. E daí surgiram os edifícios de apartamentos, arranha-céus. Mas não havia nenhuma legislação específica para isso. E a legislação do condomínio voluntário não se aplicava a esse novo tipo de condomínio. Foi então que surgiu um gênio mestre de tantas gerações de advogados, entre elas eu me incluo, que foi o professor Caio Mário da Silva Pereira, que foi o grande autor do anteprojeto, do qual resultou a Lei 4.591, de 64, que foi a primeira lei realmente que deu um arcabouço jurídico, não só ao contrato de incorporação, que sem dúvida alguma nasceu
na Lei 4.591, porque sobre ele era inteiramente silente o Código Civil de 1916, e surgiu também o arcabouço jurídico da vida condominial. Caio Mário denominou essa nova modalidade de condomínio em planos horizontais. E essa denominação, hoje, quando a regra foi absorvida pelo Código Civil de 2002, essa figura é mais conhecida hoje como condomínio edilício. Com o advento agora do novo Código de Processo Civil, pergunta-se, teria ele alguma influência, deitou ele as suas sombras sobre o condomínio edilício? Aquela legislação que está lá no Código Civil, porque hoje todo o regime jurídico do condomínio edilício está no Código Civil. O Código Civil trouxe para o seu bojo a Lei 4.591, no que se referia ao condomínio. À primeira vista, parece que o Código de Processo não tem nada a ver com o condomínio edilício, que é matéria típica de direito civil. Mas não, nós veremos, e esse é o objetivo desse nosso encontro, e eu faço questão de chamá-lo de encontro entre amigos, e muito mais amigos do que apenas colegas. O objetivo é exatamente mostrar os principais reflexos do Código de Processo na vida condominial. Tranquilizem-se, eu não vou examinar um a um os 1000 e poucos artigos do Código de Processo para mostrar cada um deles que se aplicaria ao condomínio. Mas comecemos por um princípio geral, não é por um artigo. Vocês já devem ter percebido que pela primeira vez na história desse país, e essa expressão realmente não é... Vamos mudar um pouco. É a primeira vez na história do direito que um Código de Processo inaugura elencando princípios fundamentais. Princípios que estão lá na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. Mas faltava o processo. O processo, o Código de 73, silencia inteiramente sobre princípios fundamentais como a dignidade humana, a boa-fé objetiva, a função social do direito, mas esse não. Os seus 11 primeiros artigos são exatamente principiológicos. E no artigo 3º há algo surpreendente. Pela primeira vez, há um incentivo expresso e declarado às soluções consensuais dos conflitos de interesse. Uma desesperada tentativa de desjudicializar a sociedade brasileira. Não há judiciário que suporte 100 milhões de ações tramitando nesse país hoje. É preciso encontrar uma saída para esse massacre do judiciário, cujos reflexos são os piores possíveis: a morosidade, a onerosidade, o desprestígio da função jurisdicional. E é por isso que o novo Código de Processo torna praticamente obrigatória a mediação e a conciliação, determinando que os tribunais de justiça instalem as suas câmaras de mediação. E como eu me orgulho do meu tribunal, do Tribunal do Rio de Janeiro, que foi pioneiro, e muito antes de entrar em vigor o Código de Processo, já instalara as suas câmaras de mediação, quase todas compostas por magistrados aposentados, que foram buscados em casa, numa ociosidade forçada, que os mergulhava na depressão, e voltaram ao tribunal para dar a sua experiência de uma vida inteira solucionando conflitos nessa nova tentativa social. Eu então comecei a imaginar. E a mediação, o código é claro, não é apenas judicial. A mediação é hoje um processo judicial ou extrajudicial. E aí eu comecei a me perguntar, e eu sou um incorrigível sonhador otimista, por que não levar essa experiência ao condomínio edilício?
Porque em grandes condomínios, com 500 condôminos, 200 condôminos, será que não haverá um magistrado aposentado, um advogado já aposentado, um médico, uma pessoa que tenha confiança e o respeito dos demais condôminos? Vocês já imaginaram quantos conflitos morreriam ali numa sala do condomínio, né, em volta de uma mesa, condôminos em atraso? Ao invés de ajuizar logo a ação de cobrança, por que não chamá-lo? Qual é o seu problema? Estamos solidários. Como é que a gente vai resolver o seu problema? Como é que você pode pagar isso? Conflitos entre vizinhos, conflitos de vizinhança no condomínio, que desaguam muitas vezes na delegacia policial, no hospital, e às vezes nem tão exageradamente nos cemitérios. Quantos conflitos de vizinhança poderiam morrer dentro do condomínio, num trabalho de mediação? Então, essa é a primeira proposta que eu faço aos advogados de Goiás, que atuam nessa área, mas também aos síndicos e administradores de imóveis e condomínios, para experimentar. Nada se constrói sem o sonho. O sonho é o combustível da alma dos advogados, porque então nós não pulamos à frente e levamos para os condomínios que administramos ou para os quais prestamos serviços jurídicos, por que não levar lá essa experiência? Não custa nada, não vai se investir um centavo, é uma mesa e 6 cadeiras, mais nada, e luz, não precisa mais nada, absolutamente nada para tentar isso. Então, essa é a primeira observação, e isso veio do Código de Processo, com essa convocação para a mediação, a conciliação e a arbitragem como medidas alternativas ou consensuais de solução de conflitos. Outro artigo que eu tenho certeza vai repercutir muito na vida condominial é o que estabeleceu uma nova modalidade de citação, quando o réu reside em condomínio edilício ou em loteamento em que há controle de acesso. Pois agora, pela primeira vez, o oficial de justiça poderá deixar o mandato com o porteiro ou o encarregado de receber a correspondência. E o porteiro só poderá recusar a contrafé se por escrito, portanto, expressamente anotar no mandato que o réu se encontra ausente, sob pena de responsabilidade civil e criminal. E os síndicos têm que agora alertar os seus porteiros. Se disserem ao oficial que o réu está ausente quando não está, e o oficial descobrir, há responsabilidade penal. Mas aí vem uma grande discussão. O Código diz: se o réu se encontrar ausente. O que será ausente? Não é, evidentemente, aquela ausência do Código Civil de quem nunca mais foi visto e é presumivelmente morto. É claro que não é isso. Mas estará ausente o condômino que saiu de manhã e volta de tarde, como todo dia, porque foi trabalhar na cidade? Ou será ausente aquele que realmente não é visto no local há muito tempo, ou está viajando? O Código não diz. E isso vai suscitar problemas. Começaram vários síndicos a me perguntar: e se o condômino recusar receber? Quando o porteiro falar assim: olha, o oficial de justiça deixou esse documento lá comigo hoje. Ah, não, nem quero botar a mão, nem põe a mão, né? O que fazer? O Código não diz. Então, o advogado tem que criar, né? Eu então sugeri, por exemplo, quem sabe um livro próprio que se abra agora nos condomínios ou loteamentos, em que se anote detalhadamente o fato. No dia tal, às tantas horas, foi entregue uma correspondência para o senhor fulano de tal, que recusou-se a receber. E isso seria, então, atestado, possivelmente seria até melhor com 2 testemunhas, 2 condôminos, por exemplo, respeitáveis. Mas o síndico que não quiser correr nenhum risco, há uma outra solução, por analogia, a mesma que se faz quando a citação é por AR e o carteiro não encontra o destinatário.
O que faz os Correios? O que fazem os Correios? Devolvem a correspondência ao judiciário. Então, um síndico que não queira correr nenhum risco, ele simplesmente, diante da recusa do condômino em receber a correspondência que foi entregue na portaria, ele a devolverá ao juízo com a informação de que foi recusada pelo condômino. Então, essa é uma outra situação que vai começar agora a ocorrer frequentemente nos condomínios. Uma outra questão que eu acho que o Código melhorou muito. No contencioso do condomínio, é frequentíssimo que haja necessidade de produção de uma prova pericial. Por exemplo, para ver o estado de conservação de uma determinada parte comum, verificar se houve invasão de uma outra área, em suma, se há vícios ocultos no edifício, em suma, repito, nas ações de condomínio, são frequentíssimas as provas periciais. E como é que elas eram feitas? Sejamos francos, o juiz tinha absoluta liberdade para escolher o perito que bem entendesse. E agora vai lhes falar quem esteve desembargador há algum tempo. Na maioria das vezes, o filho de um colega, o filho de um amigo que acabou de se formar. Olha, o meu filho acabou de se formar em engenharia. Olha, arranja uma periciazinha para ele. Aí o juiz nomeava, né? Às vezes os laudos não refletiam a realidade, porque o perito não era realmente especialista. Acabou tudo. Hoje, os tribunais são obrigados a criar um cadastro de peritos, que constará do seu site e do portal do Conselho Nacional de Justiça. Esses peritos, esse cadastro será organizado por consulta pública e ofícios aos órgãos fiscalizadores das profissões, os CRES, a OAB, os CREMERGES e assim por diante. Qualquer profissional poderá se candidatar, apresentando seus títulos e seus diplomas, e o tribunal, então, organizará, eles terão que decidir como farão isso, esse primeiro cadastro. E o juiz fica absolutamente vinculado a esse cadastro. Ele não pode nomear um perito que não esteja cadastrado naquele tribunal. Mais ainda, todo o currículo dos peritos tem que estar à disposição das partes e dos advogados no tribunal. Porque imaginemos uma ação de responsabilidade médica em que se acusa um oftalmologista de um erro médico numa operação de catarata e o juiz nomeia um médico do cadastro, só que cardiologista. Então, o advogado hoje tem uma ferramenta para dizer, não, doutor juiz, espera aí, o meu caso é de oftalmologia, o cardiologista pode não estar informado das melhores técnicas modernas. Mais ainda, o Código de Processo exige que os tribunais ciclicamente avaliem os peritos cadastrados, vão verificar o seu desempenho, poderão desqualificá-los, poderão aceitar outros. Em suma, teremos agora uma prova pericial absolutamente transparente e confiável. Então, eu acho que isso também vai repercutir na vida condominial. Não era meio de prova oficial previsto no Código. E qual a vantagem da ata notarial? A fé pública de que ela se reveste. Tudo que está na ata notarial é tido como verdadeiro e autêntico, até prova em contrário. E eu imagino que isso pode representar naqueles condemônios, naquelas assembleias em que sai ameaça de morte, nome feio, empurrão. Na sessão seguinte tem que aprovar a ata. Leva 3 horas para aprovar, porque levanta, olha, eu não disse isso. O que eu disse não consta da ata. Impugno a ata. É uma loucura. Pois agora, basta chamar o notário, o escrevente vai lá, o Código de Processo, no artigo 384, diz que essas atas podem vir acopladas com fotos e gravações, vídeos, e tudo o que aconteceu ali ficará gravado com o lacre da fé pública. Isso não quer dizer que os secretários de Assembleia foram dispensados, eles são indispensáveis.
e farão as suas atas. Mas num eventual conflito entre a ata do secretário e a ata notarial, é evidente que prevalecerá a ata notarial. Vou lhes contar uma experiência extraordinária. Num desses condemônios, no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, as assembleias eram verdadeiras aulas de incivilidade. Nomes feios, ameaças, empurrões. Uma vez um jogou uma cadeira em cima da mesa, foi uma loucura. E aí o síndico me perguntou se eu podia ir a uma assembleia para tentar acalmar os ânimos. Eu disse, eu não vou, porque eu não estou pago e não tenho seguro de vida aos 78 anos, que corre esse risco. Mas aí dei a sugestão da ata, expliquei a ele o que era. Ele pediu a ata, avisou os condôminos ao abrir a assembleia que haveria uma ata notarial, que tudo que constasse ali era tido como verdadeiro, portanto, o que podia ter ali podia servir de base para uma ação de perdas e danos morais, criminal. E no dia seguinte eu liguei para o síndico e perguntei, como é que foi aquilo? Eu disse, doutor, só faltaram se chamar de Vossa Excelência um ao outro. Só. Eu nunca vi tanto doutor para cá, senhor para lá, data vênia, né? Então vocês vejam como é que muda a vida condominial. Um condômino que insiste em botar o carro lá num lugar que não é o devido. Aí o síndico chama uma ata notarial e diz, olha, atesta que nesse dia você foi lá, o carro estava nesse lugar. Voltou no dia seguinte, o carro estava nesse lugar. Acabou. Não há mais o que se discutir. Então, meus amigos, eu sugiro aos que advogam para condomínios, os que administram condomínios, que se debrucem com maior cuidado sobre esse artigo 384 e percebam a influência saudável e pacificadora que esse novo instrumento probatório pode trazer para o condomínio. Um outro artigo, o artigo 318, elimina o rito sumário. Lúcio falou isso muito bem, como processualista emérito. E isso trouxe um problema para os condomínios. Todos sabemos que a cobrança de cotas de condomínio se fazia pelo rito sumário. E por que se estabeleceu no Código de 73 o rito sumário? O nome está dizendo, teoricamente, o rito sumário é mais abreviado. E como os conflitos condominiais precisam ser resolvidos o mais rápido possível, o legislador imaginou que, atribuindo à ação de cobrança o rito sumário, isso seria extremamente útil para o condomínio. Mas agora acabou. E aí, muitos advogados se preocuparam. Terei eu que agora mover essas ações pelo rito comum, a ação de conhecimento, isso não vai retardar a cobrança? Na prática, eu já digo logo que não retardaria muito, porque, como eu lhes falei hoje, entre o rito comum e o rito sumário, pouca diferença havia em matéria de tempo. Mas eu ganhei, para grande alívio de vocês, 15 minutos, pelo menos, de palestra, porque o Lúcio já me permitiu, com o vício que eu peguei em 15 anos de desembargador, quase que eu tive vontade de chegar aqui, olha, eu estou com o relator. O Lúcio foi o relator, eu estou com o relator, porque ele defendeu rigorosamente a minha posição, mas que é extremamente polêmica. Talvez um dos temas mais polêmicos do novo Código será esse. Porque, se por um lado extinguiu-se o rito sumário, por outro, também pela primeira vez, as cotas condominiais, ordinárias ou extraordinárias, estão agora elencadas entre os títulos executivos extrajudiciais. O que, obviamente, então, permitirá a sua cobrança pela via muito mais enérgica da execução. A ação de execução é muito mais enérgica porque, ao contrário das ações de conhecimento, ela provoca uma imediata invasão na esfera patrimonial do réu através da penhora.
Essa mudança foi aplaudida com entusiasmo pelos síndicos. Graças a Deus. Agora vai acabar esse negócio do condomínio ficar 1 ano, 2, 3 sem pagar condomínio. Agora vou lá, vou penhorar logo o apartamento dele. Só que instalou-se a polêmica. Não há a menor dúvida de que será possível agora cobrar condomínio por ação de execução. É bem verdade que muitos não perceberam que para que o condomínio maneje a ação de execução, é preciso que o boleto reflita exatamente o valor da cota aprovada na Assembleia. E por isso terciar. Você vê que o Temer já está começando a influir na sociedade brasileira. Vamos nos reencontrar com a mesóclise, né? Os autores portugueses devem estar felicíssimos e vão oferecer um título da Universidade de Coimbra ao Temer, né? Bom, então, terciar, em homenagem ao presidente, que juntar a inicial à ata da Assembleia que aprovou a cota condominial. E se houver alguma sanção pela mora, uma multa, terá que se juntar à convenção, que é para dar liquidez e certeza ao crédito. O Código fala isso. Bom, mas aí vem o problema. É que o condomínio é um exemplo clássico de obrigação sucessiva. O que é obrigação sucessiva, né? Ou continuada? É aquela que a cada período vence uma nova prestação. Não é um parcelamento, é uma nova prestação, independente da anterior. Isso ocorre com condomínio, ocorre com mensalidade de colégio e assim por diante. E aí vem o problema, o condomínio está devendo 6 meses, o condomínio entra com ação de execução. Penhora imediatamente, porque, meus amigos, o Código Novo é de um rigor draconiano. O juiz, já na inicial, já determina que o réu pague em 3 dias, já estabelece 10% de honorários de advogado e já estabelece no próprio despacho inicial que, se não for pago, o oficial já fica autorizado a penhorar a unidade. E se não encontrar o réu, o oficial converte a penhora em arresto. E tanto a penhora quanto o arresto serão levadas à averbação na matrícula do imóvel, tornando-o indisponível. Veja como é diferente para o condômino moroso. Ele não está ameaçado só de uma ação de conhecimento que ele vai enrolar 3 anos. Ele agora está ameaçado de uma penhora ou de um arresto que vai tornar indisponível o seu imóvel. Mas penhorei o imóvel, mas ele pode entrar com os embargos. Não podemos eliminar o princípio da ampla defesa. E aí a ação começa a correr. A última cota da execução era abril, aí venceu maio, venceu junho, venceu julho. E o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas cotas e vou somando até o fim? Ah, meus amigos, 2 correntes já estão se digladiando acirradamente. A primeira, talvez até, quem sabe, um pouco mais técnica, tanto assim que é defendida pelo desembargador Alexandre de Freitas Câmara, meu colega do Tribunal do Rio de Janeiro, aliás, com quem eu tenho uma grande afinidade, porque ele também é do 5º da advocacia. Nós 2 viemos da advocacia do mercado imobiliário, nós somos 2 desembargadores que usamos barba, somos 2 desembargadores quase únicos que usamos suspensório, daí eu dizer que sou do século XVIII, né? E mais ainda, que é o mais importante, somos 2 desembargadores apaixonadamente rubro-negros. Então, o desembargador Câmara, que é um processualista emérito, diz que é impossível, que é sagrado no rito executivo, que os créditos já sejam certos, líquidos e vencidos no momento do ajuizamento da ação. Então, você não pode pegar prestações vincendas para trazer para aquela ação prestações que ainda não eram vencidas e, portanto, exigíveis naquele momento. E aí eu perguntei a ele, bom, então o que eu vou fazer como advogado desse condomínio? Não, muito simples, você tem 2 soluções. Primeira, essas outras você entra com ação de conhecimento. Então eu vou ter uma ação de execução correndo
e outra de conhecimento, pelo rito ordinário. Uma outra solução, Capanema. Eu me preparei para receber o ovo de Colombo. Quem sabe se ele agora vai dizer assim, não, o síndico espera juntar mais uns 4 ou 5 meses e entra com outra execução. Eu digo, pobre síndico e pobre advogado desse condomínio. Porque o mínimo que vão dizer aos condôminos é que ele está fazendo aquilo de propósito para ganhar mais honorários, para dar mais custas para o condomínio. Ele vai ser escorraçado. Mas tem que ser assim, então faz conhecimento. E eu disse a ele, Câmara, se prevalecer a sua posição, e eu tenho certeza que aqui, por exemplo, já houve uma divergência, né, entre o Lúcio e o debatedor, tenho certeza que amanhã poderá surgir a posição contrária. Mas aí eu disse ao Câmara, se prevalecer essa sua posição, é rasgar o código desse artigo, rasga o artigo 384, joga fora, para o condomínio não vai adiantar nada. É um zero à esquerda esse artigo. Então, se eu vou entrar com uma... Nós estamos numa época de efetividade, meus amigos. O advogado e o juiz têm que se imbuir de que tem que resolver o problema. O processo não é um monte de folhas. O processo não é apenas feito de folhas. No processo tem sangue. No processo tem lágrima. No processo tem sonho. E você vai burocratizar o processo quando hoje tudo aponta em direção à efetividade do processo. Então, meus amigos, eu convencidamente tenho sustentado nas palestras que tenho feito que será possível ajuizar a cobrança das cotas condominiais pela via da execução, penhora-se o apartamento, vêm os embargos do devedor, produzem-se lá as provas que forem necessárias, o juiz prolatará a sua sentença, por exemplo, rejeitando os embargos, e aí o bem vai à praça e, nesse momento, faz-se o cálculo por mera conta aritmética. Cálculo aritmético, não há nenhuma dificuldade nisso. Mas, reconheço, tudo que é novo desafia. O ser humano teme, sempre temeu o que é novo. Porque o novo você não sabe se conseguirá sobreviver a ele. Ao passo que o que é antigo, você já conhece e sabe como se defender. Então, tudo que é novo suscita divergências, suscita dúvidas e assim por diante. Então, esse é que eu acho que é o grande tema, né, na vida condominial e o grande reflexo do Código de Processo Novo sobre o condomínio. Mas há um último artigo. E tranquilizem-se. Quase 50 anos participando de congressos e lecionando, me ensinaram, principalmente à noite, e numa cidade como Caldas Novas, que eu já percebi, só ao chegar, que é repleta de apelos sensuais. Então, aliás, a minha mulher já me proibiu de sair com você que já me convidou para conhecer Caldas Novas by night, mas ela já proibiu. Bom, então, eu já aprendi que à noite, numa cidade como essa, o conferencista só pode dizer finalmente uma única vez. Porque quando ele diz finalmente, a plateia é tomada de uma indizível sensação de alívio, né? Porque percebe que o seu suplício está prestes a terminar. E se o palestrante fala mais 1 hora, e o que é pior, esse é um pecado mortal para o conferencista, diz finalmente mais 2 ou 3 vezes, a plateia fica indignada, com toda a razão, traída na sua confiança, uns começam a ver o relógio, até que um mais mal educado pratica o gesto que liquida o ego de qualquer conferencista, que é levar o relógio ao ouvido, sacudi-lo violentamente e depois ainda olhar na esperança que tivesse parado. O último artigo é o 517, que permite o protesto das sentenças condenatórias de pagar a quantia certa. Então, repare bem, o condomínio conseguiu, né, a sentença que condenou o condômino a pagar o seu débito condominial, transitou em julgado a sentença. O que pode fazer o condomínio? Imediatamente tirar uma certidão da sentença com a anotação de que transitou em julgado e levá-la ao protesto de títulos. E, meus amigos, se esse condômino depende do crédito, se esse condômino tem cartão de crédito,
Se esse condômino tem cheque especial, se precisa fazer um empréstimo no banco, está perdido. Porque todos sabemos os efeitos dramáticos e ruinosos de um protesto. Isso não havia antes. Os condomínios não tinham essa ferramenta, esse instrumento de pressão, de coerção indireta sobre o devedor. Então, eu acho que também agora os condomínios. E outra coisa, também o simples fato de ajuizar a ação de execução, basta que o juiz mande expedir o mandado, isso já pode se tirar uma certidão e averbar no registro de imóveis. Quer dizer, imediatamente já constará da certidão de ônus reais dessa unidade que está em curso uma ação de execução. Então, vejam, meus amigos, o que eu quero lhes dizer é que estamos diante de um novo tempo, principalmente na vida dos condomínios edilícios, que sai agora rejuvenescida, que sai agora ostentando ferramentas poderosas para enfrentar os desafios do dia a dia dessa experiência, às vezes dramática, mas muitas vezes estimulante, de viver num condomínio edilício. Muito mais importante do que tudo isso, muito mais importante do que lhes transmitir regras jurídicas, muito mais importante, penso eu, do que falar sobre o novo regime do processo e do condomínio, me parece, como mensagem final, dizer o que significa isso que estamos vivendo. Isso não é apenas uma reunião de advogados ou de empresários para discutir mercado. Isso é a prova de que vivemos um novo tempo, um tempo de mudança em todos os sentidos, mas principalmente de ordem jurídica, de paradigmas, de princípios fundamentais. Nunca foi tão importante, e agora me dirijo aos advogados, especialmente aos jovens advogados, e nessa sala todos são jovens advogados, a começar por mim, que talvez, me perdoem a vaidade, seja o mais jovem de todos, porque a idade dos advogados não se mede cronologicamente. A idade do advogado se mede pela sua capacidade de manter vivo o seu amor ao direito, o seu amor à justiça. Eu, aos meus 78 anos, me considero tão entusiasmado e sonhador quando, em 1960, recebi meu grau no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E um advogado de 25 anos, que se acumplicia com a corrupção, que se acumplicia com a injustiça social, esse é um velho em idade terminal. Eu estou consciente de como é preciso que nós nos unamos para construir um país novo. Não é fácil e nem é para amanhã. E aí eu comecei a me perguntar, desesperado. Eu não tenho tempo, 78 anos, mas eu não quero morrer e chegar lá em cima, ou lá embaixo, e dizer, eu fui um mero espectador da mudança. Não. Eu quero morrer com a tranquilidade de que fui agente da mudança. Eu tentei. E me perguntei o que eu posso fazer na fragilidade física de 78 anos. Vou para a rua, voz das ruas, respirar gás lacrimogênio? Não tem condição. E cheguei à conclusão que só me resta uma coisa. É isso. Eu estou peregrinando pelo Brasil. Falei do Amapá, isso não é figura de retórica. Falei em Macapá, falei em Boa Vista, falei em Gramado semana passada. E estou hoje, para grande alegria minha, em Goiás e em Caldas Novas. Para falar como é importante ser advogado hoje. Mas não um advogado como tantos que aqui passaram. Um advogado na acepção total da palavra. O advogado, uma espécie de Quixote jurídico. E como é importante invocar hoje a figura de Quixote, que muitos pensam que é uma figura ridícula, um louco varrido, atacando moinho no seu pangaré esquelético. Muitos não perceberam que Quixote é um símbolo, o símbolo do homem conformado com a sua realidade, com a injustiça social.
Tudo em Quixote é simbólico, até o amor por Dulcinea, que de beleza física não tinha nada, mas Dulcinea era o símbolo do amor. E não há sentimento que garanta a dignidade humana maior do que o amor. Nós, advogados, precisamos ser os Quixotes do século XXI. Eu vim lhes pedir para vestirem as suas armaduras, empunharem as suas lanças, não abdiquem dos seus sonhos, sonhem sempre. E por isso, nada mais apropriado para terminar uma palestra jurídica hoje do que mensagens poéticas. O advogado, quando estende a mão ao decaído, está fazendo um poema. Eu lhes deixo um poema de um dos meus poetas prediletos, o negro Cruz e Souza, o poeta do Desterro. Desterro era o nome da ilha de Santa Catarina, no século XIX. Negro, pobre, imaginem como deve ter sido discriminado no século XIX em Santa Catarina, que é uma terra de arianos até hoje. Tinha tudo para ser violento, tinha tudo para odiar a sociedade que o rejeitava, mas foi o maior poeta, pelo menos na minha opinião, simbolista e romântico da literatura brasileira. Escreveu um soneto chamado Sublime Vitória, cujo último terceto eu quero gravado na minha sepultura. Ele dizia, preste atenção, entre raios, pedradas e metralhas, ele ficou gemendo, mas continuou sonhando. Essa é a mensagem para nós nesse momento. Nós vamos cair. Eu já caí, como eu já caí, meus amigos. Nós vamos ralar nossos joelhos, nós vamos sangrar, vamos cair. Mas se continuarmos sonhando, nós vamos nos levantar e vamos continuar com as nossas lanças construindo esse país que nós merecemos e com que sonhamos. Mas não basta sonhar, porque os sonhos por si só não constroem. E aí, a última mensagem é de um poeta de estilo oposto ao Cruz e Souza, um poeta condoreiro, um poeta épico, um poeta como Gonçalves Dias, que na sua saga Ijuca Pirama, em que ele conta o drama da tribo indígena fugindo do português invasor, é aquela cena dramática do avô correndo pela floresta com o neto. O avô sente que as forças lhe faltam, cai ao chão. O neto tenta levantá-lo. O avô está certo que não tem como prosseguir. O neto percebe e começa a chorar desesperadamente. E aí o avô deixa com ele a última mensagem, certamente a mais importante de toda a vida dele. Muitos de vocês devem se lembrar quando o velho diz ao neto, não chores, meu filho, não chores. Porque a vida é combate, a vida é luta renhida, que aos fracos abate, mas aos fortes e aos bravos só faz exaltar, porque a viver, meu filho, viver é lutar. E é isso que eu deixo com vocês. Eu vim a Caldas Novas para pedir que vocês segurem as bandeiras que eu há 55 anos tenho tentado manter de pé, mas estão ficando pesadas, fisicamente pesadas. E por isso eu tenho me dirigido a todos os advogados, os jovens advogados, ainda que com 80 anos, mas jovens advogados, que sustentem essas bandeiras, que não as deixem cair. E ainda é possível construir um novo Brasil. E meus amigos, se com a gentileza dos goianos, com a hospitalidade dos goianos e com a tradição brasileira de aplaudir o palestrante, às vezes para dizer que já acabou o tempo dele, eu quero lhes dizer, e o faço com a mais, não é para lhes parecer simpático, eu não estou aqui para ser aplaudido. Vocês é que são os heróis, porque são vocês que estão percebendo como precisam estudar mais, como precisam conhecer esse novo tempo e o que lhes resta fazer para transformar um país. Por isso, meus amigos, me permitam, eu estou aqui para aplaudir. A vocês!
Que aula! Ufa! Pelos olhares, pelo comportamento, acho que nós comungamos do mesmo pensamento. Os ensinamentos do professor Silvio Capanema transcenderam o assunto proposto. Obrigado pela aula, professor. Passo a palavra para a nossa colega debatedora, Márcia Cristina. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico, a OAB, na pessoa do Dr. Diego Amaral, que não mediu esforços para a realização desse evento, juntamente com os membros da comissão, da qual o Dr. Caio e eu fazemos parte. Agradeço também a vocês presentes, congressistas, que tiraram suas tardes hoje de trabalho, de lazer, seja do que for, para estar aqui e se aperfeiçoar nas questões do direito e também do mercado imobiliário. E agradecer ao senhor, professor Dr. Silvio Capanema, que nos brinda nessa tarde com tantos conhecimentos, uma palestra leve, uma palestra, eu diria, até lúdica, mas uma palestra de profundo conhecimento e muita experiência de vida. Muito obrigada. Dr. Silvio, o senhor falou nesse tema, as legislações contemporâneas e sua aplicabilidade prática aos condomínios. Bem no início, o senhor pontuou que condomínio é uma turbina geradora de conflitos. Dentre as várias falas do senhor, essa eu anotei, coloquei um asterisco, e é por ela que eu vou começar, né, nesse bate-papo. A gente entende que o tema legislação de condomínio ele é muito amplo, todos nós estamos sujeitos às legislações, o ordenamento jurídico nosso é vasto e por todos deve ser cumprido, a ninguém cabe alegar o desconhecimento. E eu trago a situação para as gestões de condomínios. Hoje nós vivemos situações em que existem muitos gestores carentes de profissionalizar-se. E quando eu falo, por exemplo, de mediar, de conciliar, de resolver conflitos, pressupõe que eu tenha um conhecimento até para antever a estas situações. E aí eu colocaria, nós estamos numa época em que, à exceção dos grandes centros que já se profissionalizam nas demandas condominiais, no assessoramento das gestões condominiais, ainda temos muitos que não atentam para isso ou que atentam, mas acham desnecessário. Eu gostaria que o senhor fizesse algum comentário nesse sentido. Você deve estar se referindo aos síndicos profissionais, que hoje são cada vez mais frequentes, né? Bom, essa experiência do síndico profissional tem suas vantagens e desvantagens, como quase tudo. A primeira é que hoje, cada vez menos, se encontra um condômino que precisa ser um masoquista explícito ou um esquizofrênico para aceitar ser síndico, né? Então, você faz uma assembleia, quando diz eleição de si, todo mundo foge. Então, agora que eu me lembrei, tem um compromisso e tal, para não correr o risco de ser eleito. Então, fica cada vez mais difícil ser síndico. Então, alguns condomínios imaginaram essa solução. Condomínio, um síndico profissional, treinado, especializado e pago. Em muitos casos, deu excelentes resultados. Em outros, não. E eu dou o meu próprio exemplo. No meu prédio, nós fizemos a experiência do síndico profissional, porque ninguém queria ser síndico, a começar por mim, e não deu certo. Fizemos dois. Não tem a mesma vivência do condomínio, não tem o mesmo calor humano que o síndico tem no contato com os outros condôminos. Mas isso, cada caso é um caso. Quer dizer, agora, a profissionalização, isso é fundamental. Porque a legislação do condomínio hoje é cada vez mais complexa. Tem gente que pensa que só se aplica o Código Civil nos artigos do condomínio, meus amigos. E uma vez uma cliente me procurou, disse, eu estou desesperada, tem uma vizinha que tem 5 cachorros, é uma loucura, eu não durmo, e o síndico não toma providência, eu já reclamei, e tarará. O que eu faço se ele não toma providência? Mas minha senhora, a senhora nunca ouviu falar em direitos de vizinhança? Está lá no Código Civil.
Não tem nada, não precisa lei de condomínio para isso. O Código Civil tem lá um artigo expresso dizendo que qualquer proprietário ou possuidor tem o direito de exigir que o juiz mande cessar as interferências de vizinhos que coloquem em risco a sua saúde, sossego e segurança. A senhora propõe uma ação contra a vizinha, não tem nada a ver com o síndico, a senhora não precisa falar do síndico. É a dona Maria acionando a dona Joana por um problema de direito de vizinhança. Então, quer dizer, são várias leis que se aplicam ao condomínio que muitos condôminos ou síndicos não conhecem, não sabem. Então, há outras ferramentas além do Código Civil nos artigos que tratam do condomínio. Agora, a profissionalização é absolutamente necessária. E por isso eu louvo esse evento aqui. Isso aqui é extraordinário. Eu volto para o Rio de Janeiro, né, encantado, porque também não é fácil hoje no Rio reunir, inclusive entre advogados, uma plateia como essa, não é não. Eu até, numa imagem poética, eu ia dizer que eu cheguei aqui com os olhos molhados pelos mares do Rio de Janeiro, mas eu os sequei com a visão, né, do Cerrado, que me encantou na viagem para cá. Quer dizer, aí é que eu vi como há dois Brasis, né? O Brasil da crise das grandes cidades, da degradação moral, mas há o Brasil que cresce apesar de tudo isso, né? Então, eu também quero cumprimentá-los, porque vocês vivem numa região que eu percebi tem tudo para ser não só o celeiro do país, mas não só no ponto de vista econômico, mas, acima de tudo, ético, né, que é muito importante. Doutor Silvio, Capanema, me passaram a difícil incumbência de selecionar 2 perguntas de pelo menos umas 20. Olha, eu tenho horror a isso, sabe por quê? Eu tenho pavor dessa fase. Essa hora de fazer pergunta ao palestrante é um problema. Porque basta uma pergunta para liquidar toda a impressão que o palestrante deixou em 2 horas. É um risco. Eu vou lhes contar uma experiência do hoje ministro Barroso. O Barroso, que é do Rio de Janeiro, meu amigo fraternal, um dia me contou, assim, Capanema, eu fui convidado para fazer uma palestra numa universidade de Washington, Washington University, sobre a situação dos índios Yanomamis, porque eles estavam preocupados com a Transamazônica, a nação Yanomami estava ameaçada, e os americanos têm uma obsessão, a cuidar dos índios, dos outros, porque é uma espécie de expiação histórica. Como eles massacraram os deles, eles agora querem salvar os dos outros, né? Americano não resiste a um cocar e uma tanga, eles ficam obcecados, né? Bom, então convidaram o Barroso. Barroso disse, Capanema, se eu levasse mais um mês, eu ia fazer a palestra em Yanomami. Eu fiquei PhD em Yanomami, sabia tudo, origem étnica, dança, comida, sexo, todo de Yanomami eu sabia. Cheguei lá, foi um sucesso. 5 minutos de aplauso, sabe? Eu orgulhosíssimo, né, de mostrar a cultura brasileira. Mas aí foi isso. Professor Barroso, vamos fazer um debate, 2 perguntas. Aí Barroso aí levanta um cara lá no meio da plateia. Eu olhei da mesa e disse, o cara tem toda a pinta de índio brasileiro. Não pode ser, em Washington, não tem condição. Pô, tinha. Hoje tem disso, né? Era um índio aculturado, recebeu uma bolsa, estava lá, eu acho. Aí tomava, professor Barroso, isso também é típico de brasileiro, primeiro assopra, né? Como eu estou orgulhoso, primeiro, senhor, esse brilho da sua cultura, e foi por aí afora, né? Mas eu estou aqui, professor, porque eu não podia perder essa oportunidade. Já que o senhor está aqui, eu queria saber a sua opinião sobre os graves problemas que ameaçam a minha nação, a nação terena. Aí os americanos, terenas, o que está vindo com os terenas? Coitados dos terenas, precisamos ver os terenas. Aí o Barroso de Capanema, eu quase caí da cadeira. Eu cheguei a pensar em prender a respiração para ser acometido de um providencial infarto do miocárdio. Ou então rolar pelo chão simulando uma cólica renal, né? Porque Capanema eu nunca tinha ouvido falar em nação terena. Eu não sabia se eles moravam no Amazonas, no Pantanal, no Rio Grande do Sul, né? Se eu nunca ouvi falar em terena, quanto mais os problemas dele. Aí se eu dissesse, olha, lamento, mas eu não conheço a sua nação, fora, estelionatário, devolve o cachê. Aí, Capanema, eu tomei um gole d'água, essa é outra lição, hein? Conferencista, está no meio da palestra, toma um gole d'água, ele não está com sede, não. Ele está desesperadamente lembrando o que ele tem que falar. Quer dizer, aqueles segundos da água, né, é uma maravilha, né? Bom, então eu tomei um gole d'água, pigarriei e disse, meu bravo terena,
Ele disse, eu nem sabia se o tratamento para índio era esse. Mas como eu me lembrei dos filmes de Hollywood, bravo touro sentado, né? Então, meu bravo tereno. Como eu conheço os problemas da sua gloriosa nação, mas eu quero lhe dizer que o palestrante tem que optar por 2 métodos. Se o assunto é profundo, se o assunto é grave, se nós temos que nos centrar para decidi-lo, o conferencista tem que ir ao fundo, esmiuçar tudo. Agora, se ao contrário o assunto é superficial, ele pode abordá-lo no tempo de um debate que me disseram que eu tenho 2 minutos para responder. E como o problema dos terenas é tão grave, como o problema do terreno é tão importante, que eu me recuso a tratar dele em 2 minutos. E me reservo para fazer numa outra palestra. E com isso ele ganhou 2 cachês, 2 passagens e 2 estadias em Washington. Então, eu estou aqui desesperado vendo algum cocar na plateia. Até agora, não sei se é otimismo, mas eu ainda não vi. De você eu escapei. De você, agora, então vamos ver. Vamos ver se é um terreno. No caso de taxa de condomínio vencida e não paga, como ocorre o penhor do imóvel financiado por instituição financeira e com alienação fiduciária? A pergunta é dirigida por Renato de Souza Correia, presidente da ADEME Goiás. Que tinha que responder isso era ele, né? Agora ele jogou para cima de mim, né? Ele já disse que seria impenhorável, minha alienação fiduciária não haveria. Portanto, seria impenhorável. Doutor Silvio Capanema, qual documentação deverá instruir a ação de execução das cotas condominiais? Pergunta do meu colega. Qual documentação? A documentação deverá é a seguinte, instruir? Claro, em primeiro lugar, a ata da Assembleia que aprovou a prestação de contas e o orçamento fixando a cota condominial. E a convenção, para dizer que se tiver multa, etc., que ela está prevista na convenção. São os dois documentos que são indispensáveis. Essa pergunta foi dirigida pelo meu colega, Dr. Leonardo Avelino. Com isso, nos despedimos, agradeço a participação, a sua aula, a brilhante forma com que nos... Obrigado.